Bom, então, continuando aí na resolução da lista, a gente vai resolver agora o exercício 9, né? Para que depois a gente possa entrar aí nos conceitos de molaridade e título. Então, vamos lá. O exercício 9, ele traz o seguinte: dissolvendo 50 gramas de um soluto A em 700 gramas de um solvente B, obtém-se uma solução de densidade igual a 0,75 gramas por centímetro cúbico. Pergunta, né? Calcule. Eu já vou direto para a concentração, é isso mesmo que eu pedi na lista, gente? Deixa eu olhar aqui. Falta a alternativa A, que pergunta Tá o volume faltando. da solução em centímetro cúbico. Legal. Então, eu senti falta, eu falei, oxe, cadê o volume? Então, a A justamente vai nos pedir, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas eu tenho isso no slide. Eu estava no slide errado. Então, aqui, a pede para a gente, né, o volume da solução, certo? E a B vai pedir para a gente, como vocês já viram lá, a densidade. Legal, então, vamos ver. Porque essa questão 9, né, ela traz uma junção aí, né, de quando eu tenho a densidade e eu posso, né, calcular tanto o volume como mesmo a concentração da solução. Legal, então já é uma questão para a gente pensar um pouquinho mais nessas relações. Espera aí que meu mouse... Achei. Então, vamos lá. Não é isso que eu quero. Quero marcar texto aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o que nós temos. A gente tem a quantidade em gramas do soluto, certo? E a gente tem a massa em gramas do solvente. Ok. O que ele está pedindo para a gente, né? Ele dá a densidade, ele está pedindo o volume da solução. Então, eu tenho esses dados aqui. Bom, vamos pensar aqui comigo. O que é densidade da solução? Então, nós vimos que densidade da solução é a massa da solução, certo? Dividido pelo volume da solução. Perfeito. A gente tem densidade, certo? Foi dado. Posso substituir a densidade aqui na fórmula. A gente tem a massa do soluto e a massa do solvente, que vai me dar a massa da solução. Olha que beleza. Então, a gente vem e calcula justamente a massa desculpa, o volume da solução, que é o que ele pede no exercício A. Então, a gente substitui, vejam, desculpa, a gente substitui, não, aqui a ordem que eu coloquei é, a gente isola o volume da solução, e de que forma? Para quem olhar aqui, o que eu fiz? Massa da solução não é massa do soluto, mas o solvente. O volume, eu passei ele, tá? Ele estava dividindo, eu passei ele multiplicando, e aí depois passei a densidade dividindo. Todo mundo entende essa passagem que eu fiz? Que eu fiz direto, tá? Então, vejam que eu isolei, o volume da solução, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Substituir. Qual é o valor da massa do soluto? Tá aqui, massa do soluto, 50 gramas. Massa do solvente, isso para eu determinar, a massa da solução. A densidade, o exercício me deu, perfeito. Eu consigo calcular o volume da solução, que vai ser, 750 dividido por 0,75. Entenderam, gente? Aqui apareceu a passagem que a minha animação estava errada. Então, vejam, para ninguém sentir falta aqui do passo a passo, deixa eu só fazer bem bonitinho aqui, para ninguém perder esse passo. Tá? Que é justamente o que, como eu cheguei, né, nessa fórmula, que a animação ficou fora de ordem, talvez alguns possam ter perdido essa passagem matemática aqui,
Ai. Então, ó, de novo. Então, vejam, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Volume, densidade é igual a massa. Não, ainda tá errada a minha ordem, mas tudo bem. Só para vocês olharem aqui, ó. Eu peguei o volume, passei ele multiplicando, né? Então, ficou volume, ó, vezes densidade. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio aí? Ó, ficou volume vezes densidade igual a massa da solução. Lembrando que a gente quer calcular o volume, então agora eu vou passar a densidade dividindo, ó. Passei ela dividindo, beleza. Massa do soluto eu tenho aqui, ó. Massa do solvente nós temos aqui. Então, soluto mais solvente dividido pela densidade. Substituir, deu 750. 750 dividido por 0,75 vai me dar 1.000 centímetros cúbicos ou 1.000 ml, o volume dessa solução. Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar algo? Não há dúvida? Então, vamos para a B. A B, vejam que a B, que cálculo que é pedido? A concentração da solução. Então, veja, agora a gente tem a densidade, né? A gente tem, o exercício nos deu a densidade, por meio da densidade a gente calculou o volume da solução, certo? E a gente já tem o volume do soluto. Então, é tudo que a gente precisa. Por quê? Concentração não é massa dividido pelo volume? Ok, então eu tenho o volume da solução, que a gente calculou no exercício anterior, ó. Vejam aqui, volume da solução, né? 1.000 centímetros cúbicos, vou passar para litros, ou seja, 1 litro. Então, eu tenho 50 gramas de soluto em 1 litro de solução. Ótimo, 50 gramas por litro. E aí, como é que foi essa? Entenderam? Essa é a mais complexa que tinha, né, dessa lista. O que vocês acharam? Professora, Oi? 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro, então? Caramba. Exatamente, porque 1.000 centímetro cúbico é igual a 1.000 ml, certo? 1.000 centímetros cúbicos igual a 1.000 ml. 1.000 ml igual a 1 litro. Tá? E aí, gente, lembrem-se do seguinte: o que significa esse 1.000, né? Vamos dizer, quando a gente fala 1 ml, a gente tem bastante dimensão, né? Porque é uma unidade do nosso dia a dia. Mas se alguém fala 1 centímetro cúbico, imaginem o seguinte: que você vai ter um cubo com dimensões de 1 centímetro. Então, você vai ter 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura, certo? E 1 centímetro de comprimento. Então, você tem 1 centímetro cúbico, né? Como se fosse um dadinho ali, bem pequenininho. Aqui, ali vai caber exatamente 1 ml de, né? No caso, quando a gente fala, por exemplo, né, de qualquer líquido que equivaleria a 1 grama de água, quando a gente trabalha com água. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Logo, se eu tenho 1.000 centímetros cúbicos, eu tenho 1 litro. Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tem alguém que não está conseguindo, gente, entender? Me falem. Então, vamos lá. Beleza. Com isso, então, vocês viram que eu mandei lá no grupo, vou mandar agora com essa 9. A gente faz aí até a questão 9, certo? Que foi pedida para nós. Depois eu mando ela. Agora a gente vai para o nosso
próximo tópico, que é molaridade, né? Afinal, vocês já estão aí reclamando, achando isso muito tranquilo, só grama, litro, no máximo 1 centímetro cúbico, né? De unidade aí diferente. E aí todo mundo já com saudade dos nossos cálculos de número de mols, né? Vocês já não vivem mais sem esses cálculos, falem a verdade. Então, vamos colocar mol no meio de tudo isso. O que vocês acham? Então, vamos lá. Ai, como vocês estão quietos, meu Deus. Não estou sozinha, né? Vocês estão aí. Eu adorei mandar um coraçãozinho, né, para você achar que alguém estava apaixonado por essa matéria. Ai, o pior que eu não. Eu acredito que eu não consigo olhar o chat, então é bom que eu não estou vendo. Professora Gislaine tem uma dúvida. Pode falar. Esse jogo não funciona. Oi? Quem falou? Eu não entendi, gente. A dúvida está no chat? Ah, não, perdão, é que ela levantou a mão só. Ah, tá. Robson, você chegou em casa? Conseguiu chegar? Cheguei agora, estou tentando ligar aqui o computador aqui ainda, que está reiniciando, uma lerdeza danada. Ah, que bom. Então não pegou muito trânsito, não, né? Nossa, você acredita que tem uma meia dúzia, ainda bem que não estava parado, na entrada de Calcaia? Eita. Ah, tá, né? Então eu nem perguntei, que eu imaginei, falei, vixe, o Robson vai demorar pra caramba, porque aquela hora que eu saí da ETEC, eu gastei quase 40 minutos para chegar aqui em casa. A Nossa, Raposa estava muito parada, aí o Waze estava pedindo, pra você ter uma ideia, o Waze pediu para eu voltar sentido São Paulo, pegar ali o Carrefour e vir para cá. Aí eu pensei, ai meu Deus, vou ter que mandar para os alunos que eu vou me atrasar. Aí vim rapidinho cortando, sei lá, nem sei por onde que eu vim perdida no meio pelo Waze, ali pelo meio. Aí cheguei, mas estava tudo parado, e até a subida da escola ali estava muito trânsito. e ali a gente pegou e cortou por trás, aí saímos depois lá do Giga, aí a gente conseguiu cortar um pouco, mas estava bem cheio. Aí depois parou um pouquinho em Calcaia, mas deu tempo de chegar. Que bom, então. Bom, a hora que você quiser entrar aí, colocar, você me fala. Okay. Beleza. Então, vamos continuar então, pessoal. Então, agora, né, espero aí que todos já tenham, né, conseguido chegar em casa também, que eu vi lá no grupo que tinha gente que estava no ônibus, não sei na onde. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar, né, de uma unidade muito importante, que é a molaridade, ou seja, agora a gente vai começar a fazer os cálculos transformando, né, a quantidade de soluto, que até agora a gente só tratou na unidade do grama, né, em grama, agora a gente vai começar a transformar em mol. Puxa, já vem mol novamente, né? É que, na verdade, gente, como a gente comentou lá em estequiometria, o cálculo de número de mols é muito importante, né, para nós, para representar a matéria, porque é a quantidade de moléculas, é a quantidade de átomos e assim as quantidades envolvidas, né, proporcionalmente numa reação química. Então, para a gente representar, além de grama por litro, eu também calcular em mol por litro, é algo muito importante, muito utilizado. E justamente é isso que nós vamos fazer. Então, veja, naquela mesma situação da aula anterior, onde eu tinha 80 gramas do meu soluto, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em mol. E nós lembramos como transformar em mol? Sim, não é? Ou seja, mol, número de mols, é a massa dividido pela massa molar. Então, uma substância como
o hidróxido de sódio, qual é a massa molar dele? 40, lembra? De onde eu tiro esse 40 mesmo? O Na é igual a 23. O oxigênio é igual a 16. E o hidrogênio é igual a 1. Então, 23 mais 16 mais 1, lembra? 40. Essa era a massa molar, a massa de 1 mol de hidróxido de sódio. Né? E essa massa de 1 mol, ou seja, ela vai nos dizer o quê? Que a cada 40 gramas eu tenho 1 mol. Logo, se eu estou fazendo aqui uma representação para um preparo de solução, que eu tenho 80 gramas de NaOH, 80 gramas vão equivaler a 2 mols, né? 40 gramas, 1 mol. 80, 2. Ou eu uso a fórmula. Lembra dessa formulazinha? N é o número de mols, massa é a quantidade, é M minúsculo, né? Desculpa, é a massa, né? Em gramas, e o M maiúsculo, a massa molar. Então, 80 dividido por 40 igual a 2 mols. Ou seja, numa situação como essa, que eu adicionei 80 gramas do soluto para o preparo de 1.000 ml de solução, ou seja, 1 litro, né? Se fosse em grama por litro, eu teria 80 gramas por litro. Se eu quero representar em molaridade, ou seja, número de mols, eu vou ter 2 mols para cada 1 litro, certo? E assim a gente, né, verifica esse conceito tão importante que é o de concentração molar, ou também conhecido como molaridade. E nós representamos a concentração ou a molaridade por número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. E assim a unidade que vai ser gerada com isso é mol barra litro, ou seja, mol por litro. Tá? Então é muito comum no laboratório de falar, vamos preparar uma solução 2 mols por litro, 4 mol por litro, né? Porque é uma unidade, né, muito comum. E ela mostra para a gente quantos mols de soluto nós temos em cada litro de solução, assim como, né, em grama por litro de solução. Entenderam a ideia? Mais ou menos. Isso. Vamos aplicar agora ela numa situação que a gente vai ver o cálculo das duas situações, tanto em grama por litro quanto em mol por litro. Então, vejam, ó. Esse exercício, né? Depois a gente já vai para os exercícios da lista. Vamos fazer só esse como exemplo para a gente ter uma ideia de como aplicar, tá bom? Isso. Então, vejam, ó. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa, ou seja, dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido. Então, imaginem um medicamento qualquer, você pegou 30 gramas dele, transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Toda vez que fala que leva para um balão volumétrico, você vai ter o volume de tudo, né? Da solução final, 200 ml. Acrescentou água, agitou, dissolveu o sólido e completou até a marca do balão, ou seja, completou os 200 ml. O primeiro cálculo vai se referir aos cálculos que a gente tem feito até agora, ou seja, em grama por litro. Então, vamos lá, grama por litro, vejam os nossos dados. Então, eu quero calcular, né? Deixa eu botar aqui um ponteiro. Eu quero calcular, né? A solução, né? Desculpa, eu quero calcular a concentração em grama por litro. Eu tenho o volume que eu quero preparar da solução, que é o volume do balão, ó, 200 ml. Já passei para litro, não posso esquecer, lembra de anotar aí, ml para litros, eu divido por 1.000, ó, tá?
Então, dividir por 1.200 dividido por 1.002 litros. E eu tenho a massa, né? Que o exercício me deu aqui, ó. Aqui, ó. Pesou 30 gramas do medicamento. Beleza, nem sei que medicamento é, porque a concentração é em grama por litro, né? Isso aí reportando ao que a gente aprendeu aí na aula passada e com os exercícios de hoje. E assim, o cálculo de concentração, tranquilo, massa do soluto, volume da solução, 30 dividido por 0,2, e a gente chega aí num cálculo de 150 gramas por litro. E assim vem a segunda pergunta, que é a B, né? Não a C. Agora vejam, a massa molar desse medicamento, agora imaginem aí um medicamento que o exercício já me deu logo a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol dele. Se a massa molar dele for de 120 gramas por mol, expresse a concentração molar agora, ou seja, a concentração em mol por litro, tá? Então, é justamente, né, esse cálculo que a gente vai fazer agora em diversos exercícios, que seria o quê? Eu tenho a massa dada do soluto, 30 gramas. O que eu vou fazer? Eu tenho que pensar o seguinte, que eu quero calcular agora a concentração molar em mol por litro. Então, inicialmente, eu vou ter que transformar, né, essa massa do soluto, que está em gramas, em mol, né? Porque eu não posso esquecer, deixa eu só voltar aqui, ó, que a concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo do número de mols. Veja, número de mols, a gente não falou que era a massa do soluto dividido pela massa molar? Massa molar o exercício já deu, ó, 120 gramas por mol. A massa ele deu também, ó, tá aqui, 30 gramas. Então, 30 dividido por 120, 0,25 mols por litro. Oh, desculpa, 0,25 mol, calma, não tem por litro ainda, né? 0,25 mol. E agora sim eu vou calcular mol por litro, ou seja, vou calcular a concentração molar. Porque molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Número de mols, 0,25. Volume, 0,2 litros, né? Conforme a gente já tinha verificado aqui. Sendo assim, a concentração molar, 1,25 mol por litro. Entenderam, gente, a ideia? Professora, volta um pouco, por favor. Sim. A partir do 30 sobre 120, por favor. Tá, 30 aqui. Tá, então, ó, legal. Então, vejam, gente, que justamente o que nós vamos voltar é o cálculo de número de mols. Então, toda vez que vocês precisarem calcular a concentração em mol por litro, vejam que o que nós temos? A gente tem a massa do soluto, 30 gramas, certo? E a gente tem a massa molar. Então, se vocês, eu vou fazer de uma outra forma aqui, só para a gente, para ver se fica melhor. Vejam o seguinte. Então, quando a gente calculava número de mols, a gente pode pensar em duas situações. Então, a primeira delas é o quê? Eu posso usar a fórmula como eu fiz, mas eu não posso esquecer que quando o exercício me traz, ó, essa informação que ele me trouxe aqui, que a massa ela é 120 gramas por mol, o que eu tenho? Eu tenho 120 gramas do soluto
para cada 1 mol. Então, se eu tenho do meu soluto, certo, 30 gramas, quantos mols eu tenho? Se vocês se lembrarem, isso a gente aprendeu lá no comecinho do curso. Ou seja, eu vou transformar de grama para mol. Fazendo, por exemplo, essa regra de 3 aqui, a gente se depara com a seguinte situação: x vai ser igual a 30 vezes 1, 30 dividido por 120. Ou seja, a gente pegou a massa que estava aqui em grama e dividiu pela massa molar, que é grama por mol. Entendeu a ideia? Então, por isso que a gente dividiu, né, por, né, 30 dividido por 120. E se vocês olharem aqui na minha resolução, como que eu fiz? Bom, eu não usei regra de 3. A gente não usou regra de 3. A gente usou o quê? Essa fórmula que também faz essa transformação direto, ou seja, sem montar, né, a regra de 3, que é número de mols vai ser sempre igual a massa dividido pela massa molar, que é um pouco mais fácil, né? A gente não precisa ficar montando a regra de 3. Então, 30 dividido pela massa molar, 120. Daí surge esse cálculo. E aí, o que a gente calcula? O número de mols. Calculei o número de mols, agora eu vou dividir pelo volume da solução, que é o 0,2. Ficou melhor? Entendeu? Sim, entendi. É que tô acostumada com a regra de 3, daí quando a senhora explicou por ela, ficou mais fácil. Ah, entendi. Valeu. Eu também gosto, assim, eu acho que a regra de 3 a gente consegue olhar um pouquinho melhor para a proporção, né? Então, lembre-se que tudo bem, pode fazer por regra de 3, que a fórmula é só uma simplificação aí dessa montagem. Então, vejam, ó, 120 gramas está para 1 mol, 30 gramas, né, vai estar para X. Tudo bem, pessoal? Alguém mais tem alguma colocação? Então, eu queria que vocês pegassem agora o exercício 7, 7 não, desculpa, deixa eu até mudar aqui. O exercício 10, né? Que está na lista de vocês, que a gente vai começar a trabalhar justamente ele, tá? Então, vamos lá. Peguem ele, né? E continuem, vamos fazer juntos. A gente vai fazer pelo menos um ou dois, antes de eu falar de título, para vocês não se confundirem. E vamos olhar agora para essa resolução. Então, vamos lá. 10. Vamos fazer bem devagar para vocês tentarem fazendo junto aí. A ideia é que vocês tentem ir fazendo e a gente vai discutindo passo a passo. Então, vamos lá. No exercício 10, que situação nós temos? Qual a concentração molar, ou seja, a molaridade, de uma solução de iodeto de sódio? Então, tá aqui, o iodeto de sódio é o NaI, tá bom? Que possui 45 gramas do sal, né? Lembrando que o iodeto de sódio é um sal, né? Então, eu tenho 45 gramas do iodeto dissolvidos em 400 ml de solução. Bom, vamos lá. Primeira coisa é lembrar que concentração molar, tá? Que é o que ele pede para a gente calcular, é igual a molaridade, tá? E nós podemos representar por C, por M, como vocês acharem melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pega um livro, a gente vai e representa pelo M de molaridade. Esse M maiúsculo aqui em letra cursiva, vamos dizer assim. Mas aí você encontra num livro, num outro, né, num procedimento com C, o que é normal também. Porque o que eu não posso esquecer? Que essa concentração molar ou molaridade nada mais é do que a quantidade de soluto representada em mol dividido pelo volume da solução.
tá? Então, toda vez que pedir para a gente concentração molar, na verdade, né, o que nós vamos calcular é essa molaridade, que nada mais é do que o número de mols dividido pelo volume da solução. Tá? Então, vamos tentar agora fazer isso, né? De que forma? O que nós temos? Bom, nós temos como dado, né, a quantidade do soluto dada em grama. E nós temos o volume da solução já em ml, só basta eu passar para litros, certo? E aí, quem poderia me dizer como que a gente iniciaria esse cálculo? Você tem duas opções, né, professora? Ou você primeiro descobre o número de mols em 45 gramas de iodeto de sódio, ou você pode transformar já 400 ml de solução para litros, né? Legal. Isso, então vejam como o Vinícius colocou aí para a gente. A nossa primeira questão é olhar para esse iodeto de sódio, tá? Ó, a fórmula dele aqui, ó, NaI. E na tabela periódica, né, verificar a massa atômica do sódio e a massa atômica do iodeto, né? Para eu poder calcular a massa de um mol do NaI. Aí, beleza. Aí eu consigo calcular, tá? Uma outra forma que a gente pode fazer é por regra de 3 também. Vamos fazer das duas formas. Então, vejam, né? Aqui, o que que nós temos, ó? Então, veja, eu posso calcular esse número de mols por regra de 3, conforme aí a gente já até falou que a gente pode fazer. Então, o que que eu tenho aqui, ó? De onde eu tirei esse 149,9? Eu fui até a tabela, tá? E determinei a massa do iodo, né? Então, olhem lá, quem está com a tabela na mão, vai olhar a massa atômica aí para a gente, lembrando que é o I, que é da família dos halogênios. Então, qual é a massa do iodo? 126,9 gramas. Exatamente. Então, vejam ó, que é 126,9. E qual a massa do sódio? 22,9. 22,90. Exatamente. Ou ali pode usar aproximadamente 23, porque é 22,99, né? Então, 23. Quando a gente faz 23 mais 126,9, nós vamos chegar aí em 100, né? E 49,9. Ou seja, a cada 149,9 gramas de iodeto, de sódio, o NaI, eu tenho 1 mol. O exercício me deu 45 gramas desse sal. Então, 45, quantos mols tem? Isso seria o cálculo pela regra de 3, que vai me dar 45 vezes 1 dividido pela massa molar, que é 149. Corta aqui grama com grama, resposta em mol, 0,3 mols. Ah, professora, gostei da fórmula. Pode usar a fórmula também. Lembrando que número de mols, fazendo o cálculo pela fórmula aqui, ó, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar, né? Então, a massa em gramas dividido pela massa molar, que vai me dar o mesmo cálculo. Lembrando que a fórmula vem da regra de 3, né? Então, 45 dividido por 149,9. Tá? Grama corta com grama, ó, só para a gente sempre ressaltar que no final a gente tem a unidade em mol. Pronto, agora eu tenho o número de mols. Veja que a gente fez esse primeiro cálculo para determinar aqui, ó, o N, o número de mols. O volume da solução, a gente vai transformar, né, para quê? Então, aqui eu vou fazer passo a passo, ó. O volume da solução, não posso esquecer que é em litros. Então, agora eu vou e transformo 400 ml para
litros, 0,4 litros. Ou seja, 0,3 mol dividido por 0,4 litros. 0,75 mol por litro, ou seja, 0,3 dividido por 0,4. E assim a gente calcula a molaridade, tá? Então, não quero fazer por fórmula, também posso fazer por regra de 3. 0,3 mols eu tenho em 0,4 litros. Em 1 litro, X. Vou chegar no mesmo cálculo, 0,75 mols por litro. Tudo bem? Entenderam a ideia? Sim. Beleza. Então, agora, gente, essa questão aqui, ela não está na lista. Então, eu queria que vocês fizessem. Ela é bem tranquila, pode usar a massa molar arredondada do HCl. Tentem fazer essa, por favor. 5 minutinhos. Podemos? Vi que alguém já fez, deu meio mol. Alguém mais já fez? Não, ainda não, tô terminando. Então, termina aí.
Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa aqui. Tranquilo. E aí, conseguiram? Mais pessoas conseguiram? O que vocês acharam? Difícil. Difícil? Então vamos lá. Bom, gente, ó, primeira coisa, para quem não conseguiu aí fazer e tal, tá bem perdido, presta bastante atenção no seguinte. Primeiro, o que é para você fazer? Calcular a concentração molar, ou seja, calcular a molaridade. Primeira coisa que vocês vão anotar aí é o que é a molaridade? Bom, a molaridade é o número de mols dividido pelo volume, certo? Então, vejam, ó, concentração molar ou molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Primeiro passo. Bom, olhe para os seus dados. O que você tem? Você tem a massa do soluto em gramas e você já tem o volume da solução, que aqui já está em litro. Então, veja, o volume da solução está em litro, ó, do jeito que deveria estar. Qual o problema? A quantidade de soluto está em grama e você precisa dela em mol. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols. Detalhe, você vai na tabela periódica e olha a massa molar do ácido clorídrico, não, desculpa, do hidrogênio e do cloro, você vai encontrar que o hidrogênio é aproximadamente 1 e o cloro aproximadamente 35,5, certo? Então, 35,5 mais 1, 36,5, e aí você tem que 36,5 gramas igual a 1 mol. Se o exercício nos deu logo 36,5, vamos trabalhar, né, sem tanta precisão, e a gente vai chegar que nós temos 1 mol do nosso soluto. Molaridade não é igual a número de mols dividido pelo volume, então eu tenho que, né, aqui só cálculo de 1 mol, beleza, cheguei em 1 mol. Agora vamos lá. Molaridade não é igual ao número de mols pelo volume? A gente tem que o número de mols é igual a 1, neste caso. O volume da solução, 2 litros, não é? Então, 1 dividido por 2, por isso, 0,5 ou meio mol por litro. Ah, quero fazer por regra de 3. Só fazer o seguinte, ó. Vejam, 1 mol é igual a 2, ou 1 mol, desculpa, está em 2 litros. Em 1 litro, né, que se ele veio aí para baixo, não sei porquê, né? Então, aqui, ó, vejam, a gente chega em, do mesmo jeito, em meio mol por litro, feito por regra de 3. 1 mol está em 2 litros, em 1 litro eu vou ter metade, ou seja, meio mol. Entenderam a ideia? Sim. Professora, Oi. eu não sei porquê, mas eu acho que eu já vi em algum lugar algum tipo de exercício em que o volume não era dito como solução, o volume era dito como solvente. Porque, sei lá, você tem o soluto, você tem o solvente, aí do nada o solvente servia como solução também. Na hora de fazer o cálculo, o solvente também servia como solução. Então, Vinícius, quando a gente está trabalhando com soluções muito, muito, muito diluídas, onde a massa ela é muito pequena, eu posso até fazer essa analogia. Mas conceitualmente e sinceramente, pensando mesmo experimentalmente, a gente não usa isso. Por quê? Para nós, o volume do solvente, né, a gente só utiliza ele, né, quando a gente está fazendo cálculo de solubilidade, né, que foi o que a gente fez no começo, né, e também quando eu penso experimentalmente, por que não tem muito sentido? Porque qual que é a vidraria, a forma correta de preparar uma solução? É o balão volumétrico, que é uma vidraria, como nós comentamos na aula anterior, preparada, né? Ou seja, específica para que eu
dissolva o meu soluto num volume total, né, de solução, que é um volume único. Então, assim, usar o volume do solvente, você vai falar, professora, mas se for uma solução muito, muito diluída, a massa do soluto, ela não vai mudar em nada, por exemplo, o volume. Justamente aí dá até para você fazer essa analogia, mas conceitualmente não é correto, tá? Porque você tem que envolver, você tem que apresentar, né, a quantidade de soluto dispersa em todo o volume da solução, ou seja, junto ao solvente. Certo? Mas se você quiser ou achar, verificar onde você viu, pode levar para a gente que a gente dá uma olhada no material, ou que conceito que está trabalhando. Ok, eu vou procurar sim. Tudo bem, pessoal? Mais alguma questão? Legal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre título, tá? Cadê? Não lembro se eu coloquei aqui. Não, coloquei no outro. Eu coloquei dividido. Ninguém pode me mandar uma mensagem sigilosa agora, né? Porque vocês estão aí tudo olhando minhas mensagens. Aqui, título. Depois eu mando bonitinho, já separo os slides que eu usei, tá? Aqui eu coloquei um exercício no meio, né? Agora fiquem tranquilos, né? Não vou colocar para vocês essa unidade. É uma unidade que eu acredito que vocês vão sentir até um pouquinho mais, fazer com um pouquinho mais de tranquilidade do que molaridade. Afinal, molaridade a gente não usa no nosso dia a dia, certo? Agora, título, né? Só um minuto, deixa eu tirar, não sei como é que eu tiro essas notificações. Mas, enfim, o que acontece? Quando a gente trabalha, né? Já sei o que eu faço para derrubar isso aqui do computador. Só um minutinho, deixa eu tirar isso aqui, que aí fica melhor, esse barulhinho fica chato. Bom, então, o que acontece? Agora a gente vai trabalhar essa unidade que a gente fala título, né? E aí, às vezes, fala, o que é título? Mais uma unidade ou algo tão diferente? Mas vocês vão ver que não. Essa é uma das unidades que a gente mais usa no nosso dia a dia. Porque, na verdade, o título, né, vai ser o fundamento para o nosso cálculo percentual, né? E provavelmente vocês já se depararam, né, com muitas soluções representadas por porcentagens. Então, exemplo, eu vou lá, compro um soro fisiológico. Você vai lá olhar no rótulo do soro, o soro tem 0,9% de cloreto de sódio. Eu vou lá, compro uma bebida alcoólica. E essa cerveja tem 6% de etanol. É uma unidade de concentração. Eu vou lá, compro um produto de limpeza, né? Ele tem tantos por cento de cloroativo, 2,5% de cloroativo, que é a água sanitária. O vinagre tem 4% de ácido acético, e assim a gente poderia ficar aqui um tempão falando de diversas unidades no dia a dia que a gente usa porcentagem, né? Que claro que para, né, as pessoas, né, vamos dizer assim, comum, né, que não vão trabalhar com reações químicas como a gente e tem a necessidade de uma proporção estequiométrica,
Então, para que usar mol, né? Nem para a gente que aprendeu ou está aprendendo a fazer o cálculo em mol, vai falar que mol é mais simples, não, né? Quando a gente fala que por exemplo, eu comprei uma água sanitária e ela tem 2,5% de hipoclorito, ou seja, de cloro ativo, a gente vai falar, já tem uma ideia, né? Nossa, é fraquinha, é forte, né? Agora, se a gente falar em mol por litro, a gente fica sem essa dimensão do uso no dia a dia, né? Então, essa unidade de porcentagem, assim como a porcentagem nos ajuda para diversas, né? Para diversas quantidades, proporções, relações, né? Acabaram de ocorrer as eleições, tal candidato teve tantos por cento, outro teve outro, na pesquisa tinha tal. Então, a gente usa a porcentagem muito no nosso dia a dia, certo? Porque a porcentagem é algo muito simples da gente pensar, né? O que é a porcentagem? São quantas partes eu tenho num todo de 100, né? E pensando dessa mesma forma, né, a gente vai pensar também na porcentagem ou nessa relação proporcional numa solução, né? Porque, por exemplo, se eu falo que eu tenho aqui um etanol 70%, eu vou falar o quê? Bom, gente, eu tenho um etanol onde 70 partes dele é de etanol a cada 100 de solução, certo? Isso é um etanol 70%. Se eu falo que eu tenho uma solução que ela é 10%, por exemplo, de NaCl, quer dizer que eu tenho 10 gramas dela, né, para cada 100 gramas de solução, ou 100 ml de solução. Tá? Então, a ideia de título é justamente essa. Vejam, aqui nós temos o título em massa. O título em massa, né? O que é o título? É o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Opa, o que é quociente? Se vocês lembrarem lá da matemática básica, quando vocês estudaram no colégio, vocês vão ver que quociente, né, essa palavrinha estranha que está aqui, ela nada mais é, deixa eu botar um ponteiro aqui, do que, então, o quociente nada mais é do que o resultado de uma divisão mesmo, né? O quociente da divisão é o resultado, né? Então, o título nada mais é do que a relação entre a massa do soluto e a massa total da solução. Então, a gente representa ele, olha aqui, ó, título, massa do soluto dividido pela massa da solução, né? Então, aqui, o que está representado? O que seria esse M1 e M2? O que é massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente, a massa do todo, né? E quando, né, a gente multiplica esse título por 100, a gente chega na nossa famosa porcentagem, né? Afinal, o que a gente tem aqui é apenas uma, né, relação entre a quantidade de soluto dividido pela massa total. Então, quando eu multiplico por 100, aí sim eu tenho a porcentagem, tá? Vejam, ó, aqui tem um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, senão fica muito vago. Esse exercício, o que ele faz, né? Esse exemplo, na verdade. Ele pergunta para a gente qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo-se 25 gramas de sacarose em 100 gramas de água. E aí o exercício pergunta, qual a porcentagem em massa de soluto? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir é quem é o soluto. Beleza, o soluto são os 25 gramas de sacarose, tá vendo? Então, aqui eu tenho o meu soluto, ó, certo? Esse M2 que eu coloco aqui, ele é a massa do meu solvente, 100 gramas de água,
Beleza? Então, a minha solução, eu não posso esquecer que a solução é a massa de soluto mais solvente, ou seja, 125 gramas. 100 de água, 25 gramas de sacarose. Beleza. Agora, o que era título mesmo? Massa do soluto dividido pela massa total da solução. Então, eu vou ter 25 dividido pelo todo, por 125. Fazendo esse cálculo, eu vou falar, o título é 0,2. Se a gente falasse, mesma coisa de eu chegar lá na sala e falar assim, olha, essa sala tem 30 alunos totais. Desses 30 alunos, eu tenho que, deixa eu ver, que 10 alunos, 10 não, deixa eu falar um número que dá para eu fazer a conta, 15 alunos são meninas. Então, de 30 totais, eu tenho 15 meninas. Então, o meu título vai ser 15 dividido por 30. Aí eu vou falar, nessa sala eu tenho uma proporção em título de 0,5 de meninas. Vocês vão olhar para minha cara e falar, nossa, e aí? Né? O que significa isso? Agora, se eu pegar o 0,5 e multiplicar por 100, vai dar 50, certo? Que é o normal para gente. Se eu chegar lá e falar, nossa, aquela sala tem 50% de meninas, na hora a gente já entende a proporção da metade, entende isso? O título na solução é a mesma coisa. Eu tenho 25 de soluto num total de 125 partes. Quando eu faço 25 por 125, dá 0,20. Agora, se eu multiplicar por 100, acabou. 20%. Ou seja, é uma solução que eu posso representar em porcentagem como 20%, que é o título vezes 100. Entenderam isso? Entendem isso? Tudo bem, gente? Está claro? Ele não tinha pedido em massa, professora? Oi? A questão não está perguntando resultado em massa, como um grama, alguma Isso. coisa assim? Vinícius, quando fala o título em massa, justamente é a proporção em massa. Aí você vai falar, mas aqui não é grama? Aqui justamente não vai ser grama, porque você tem grama aqui, grama aqui. Grama vai cortar com grama. Então, a unidade do título, ela é adimensional, ela não tem unidade. Ela passa a ter unidade quando eu multiplico por 100, aí eu tenho a unidade percentual, tá? Agora, para eu calcular, eu usei os valores em massa. Aí você vai falar, então você só usa os valores em massa? Sim, porque eu posso usar eles em massa ou em volume, que vai ser o próximo tópico que eu vou trabalhar com vocês. Certo? Sim, sim. Tá? E aí, o que acontece? O próximo, até para a gente fazer os exercícios e isso ficar mais visual para vocês, o que acontece? Aqui eu tenho... Opa, peraí, não quero passar por esse. Aqui eu tenho justamente o título em volume, até para vocês entenderem essa diferença. O título em volume nada mais é do que o quociente, ou seja, a relação entre o volume do soluto e o volume total da solução. Ou seja, o título em volume eu utilizo única e exclusivamente quando o meu soluto é líquido, certo? Né? Então, eu posso trabalhar também com volume em gás, tá? Quando o meu soluto é em gás também, tudo gasoso. É mais difícil, mas a gente usa também. Mas eu tenho que ter o meu soluto dado em volume. Por quê? Agora eu vou trabalhar com o volume em soluto e o volume da solução, desculpa, o soluto em volume, falei errado, e a solução em volume, que é o que a gente já vem trabalhando também.
né? E aí, como que vai ser? A mesma ideia. Volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Eu uso isso normalmente, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente usa para álcool, não tenho como, né, não falar de título em volume, né, para falar de álcool, gasolina com álcool, né, a gente usa muito. Se vocês olharem lá nos noticiários, falar, ah, hoje em dia a gasolina dos postos é vendida com tantos por cento de etanol, acho que é 20, nem sei quanto está agora, se são 26% dentro da legislação, acho que é 26, né? Ou seja, 26% de etanol em 100 litros de gasolina, não é isso? A gasolina que a gente compra, a gente sabe que tem uma quantidade lá de etanol dentro dela. Ou, eu vou comprar o etanol 96, ou o etanol 30, ou o etanol 46, né? São sempre porcentagens de etanol, ou seja, um volume de etanol no volume total de solução. Tá? E do mesmo jeito que a gente falou em massa, só basta eu multiplicar, tá? Pelo valor por 100 para eu ter a porcentagem, tá? Então veja aqui, ó. Vamos aplicar isso para ver se isso fica mais simples. Considere uma solução aquosa de álcool, né? Ou seja, de etanol, que tem 50 ml de álcool e 200 ml de água. Qual é a porcentagem em volume nesta solução? Opa, vamos lá então fazer esse cálculo. Agora, qual é o volume? Quem é o meu soluto? Bom, primeiramente, determine quem é o soluto e quem, né? E os dados que você tem de solução. Então, vejam, ó, que nós temos 50 ml de álcool, que é o meu soluto, em 200 ml de água, que é o meu solvente. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o título. Então, o título vai ser 50, né, ml dividido, ou seja, por que 50? Porque seria o volume do soluto, dividido pelo volume da solução. Só tenho que ficar esperto que o volume da solução vai ser o quê? 50 mais 200, ou seja, 250. E assim, o meu título vai ser 0,2, ou seja, 0,2 vezes 100, 20%. Por isso que eu vou ter aqui uma mistura de etanol 20%. Entenderam a ideia? Sim. Professora, é nesse momento em que aquela teoria que o soluto é o que está em menor quantidade sempre vai ser utilizado? É. Só não posso falar sempre, porque sempre na química é muito, né? Ou seja, o Vinícius, pessoal, está colocando um ponto muito importante, né? Que o que eu considero soluto, o que eu considero solvente. Então, por regra, por definição, o soluto, ele é o disperso, ou seja, ele é quem está em menor quantidade na solução, tá? Só que tudo em química tem as suas exceções, e a nossa exceção está hoje no nosso dia a dia. Quando a gente fala de um etanol 70%, essa definição já fica errada, não é que ela está errada, é uma exceção. Por quê? Conforme eu acabei de falar, um etanol 70%, ele tem 70 ml de etanol, certo? Em 100 ml de solução. Então, quando você compra um álcool 70, ele tem 70 ml de etanol para cada 100 ml dessa solução aí de etanol água, ou seja, ele tem aproximadamente 30 ml de água. Conceitualmente, você iria me dizer, professor, então, neste caso, a água está em menor proporção? Ela deveria ser o soluto. Só que para nós,
o que é importante né, quando eu compro um etanol, é saber exatamente o quanto de etanol tem. E essa solução é uma das únicas que, né, a quantidade que está né, que neste caso está em maior quantidade é o dispersante, é o que interessa para a gente, né? Afinal, ela é o princípio ativo. Então, a gente acaba representando o etanol como soluto, né, a fins de cálculo. Né? Mas se você for pensar, professora, mas nessa solução aí, quem está dispersando a água é o etanol. Sim, porque você tem mais moléculas de etanol do que moléculas de água, tá? Mas é uma exceção, viu, Vinícius? O que você falou está certinho. O soluto sempre vai estar conceitualmente em menor quantidade, certo? Uhum. Tá? Bom, o que acontece? Só para exemplificar essa ideia, né? Vamos olhar para esse exercício, só para a gente descontrair um pouquinho. Esse exercício, ele fala justamente, né, do rótulo de uma garrafa aí de vinho, né? E é muito comum a gente olhar aí nas bebidas alcoólicas a graduação alcoólica, ou também chamado teor alcoólico, né? Então, quando a gente encontra uma bebida, por exemplo, que ela fala para a gente que tem 10,8% em volume, né? Ela está nos dando o título em volume. E o que significa esse 10,8, né? Então, esse 10,8 significa que nós temos 10,8% de etanol na bebida, ou seja, né, aqui o exercício vai nos dar aí diversas situações para a gente mostrar, né, a relação do álcool no vinho, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pode cair em algumas pegadinhas, né? Mas para não cair, a gente vai para o conceito. O que significa 10,8% em volume? Significa que nós temos, a cada 100 ml do vinho, nós temos 10,8 ml de álcool, porque a gente não pode esquecer que a porcentagem, mesmo nos conceitos que a gente está vendo hoje de solução, ela não deixa de ser a porcentagem que a gente usa em qualquer coisa no dia a dia, ou seja, 10,8 partes para 100. Então, eu tenho 10,8 ml de álcool para cada 100, no caso da minha bebida, no caso do meu vinho. Então, se a gente pensar nisso, se eu tiver 1 litro da minha bebida, ou seja, 1.000 ml, eu vou ter quanto de álcool? Eu vou ter 108 ml, né? Mostrando aí para a gente que esses 10,8% representa isso, que cada litro, né, contém 108 ml, só para a gente saber como usar isso no dia a dia. Entenderam a ideia? Vão ter vários exercícios, tá bom? Para a gente fazer. E por último, né, para a gente já ir quase finalizando a aula, a gente vai falar de partes por milhão, porque não vai entrar nada novo. Partes por milhão, já ouviram falar de ppm, ppb, ppt, já ouviram ou não? Já bastante em gráfico. Isso, então, partes por milhão. Essa também é uma unidade de concentração, só que agora para solução bem diluidinha, né? Ou seja, quando a concentração é bem baixa. Só que aí você vai falar, para que a gente usaria isso? Para representar contaminantes, né? Para falar do quanto que eu tenho de uma quantidade de uma substância bem pequena numa solução. Porque o que significa partes por milhão? É uma parte a cada 1 milhão no total. Então, veja, nós falamos que porcentagem é uma parte em 100, lembra? Uma parte em 100.
Se eu tiver 1%, por exemplo, eu tenho uma parte em 100, de qualquer coisa. E quando a gente fala ppm, partes por milhão, eu vou ter uma parte em 1 milhão. Olha, né? Uma quantidade bem pequena. E no caso, por exemplo, se é volume, né, eu vou ter 1 ml em 1 milhão de ml. Se é partes por milhão em grama, eu vou ter 1 grama em 1 milhão de grama. Então, vejam, ó, 1 ppm é igual a uma parte do soluto por 1 milhão, 10 a sexta é 1 milhão, tá, gente? 1 milhão de partes de solução, tá? Então, eu não vou trabalhar esse exercício aqui. Era esse que eu não ia? É. Não, é esse mesmo, que esse aqui está muito complexo. A gente vai falar dos da lista, que está muito mais tranquilo da gente. Esse aqui também não vou falar agora. Ah, não, esse eu vou mostrar que a gente tem um tempinho, só por curiosidade. Esse não está pedido na lista, tá? Mas é legal porque é muito do nosso dia a dia, né? Já compraram água oxigenada? Aí você vai lá comprar oxigenada, o farmacêutico fala: você quer a água oxigenada 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes? Você fala: nossa, mas que unidade é essa, né? Lembrando que a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. Não precisa se preocupar, a gente não vai pedir esses cálculos, até porque é um cálculo bem específico e comercial para o peróxido de hidrogênio, mas numa situação que vocês precisem saber de onde vem esses 10 volumes, 20 volumes, e lembrando que vai aumentando a concentração aqui de peróxido, olha que legal. Os volumes indicam quantos litros de gás oxigênio, né, são liberados a cada litro da água oxigenada. Aí você vai falar, como assim? Olha aqui, ó. Essa aqui é a estequiometria pura. O peróxido de hidrogênio, H2O2, ele libera O2. Então, qual é a ação, né, do peróxido de hidrogênio? Então, vamos pensar, para que a gente usa peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada? Vocês podem até levantar aí alguns usos, mas eu vou lembrar dos mais comuns. Eu uso para limpar, né? Para limpar machucados, não é isso? Então, quando a gente tem ferimentos, a gente usa água oxigenada. Por quê? Né? Você vai matar lá os micro-organismos com essa, né, liberação, com essa ação dela, justamente vai liberar aquelas bolinhas que formam, está liberando O2. Ele é um bom oxidante. Eu uso para descolorir os cabelos, né, os pelos. Então, a ação dela libera para a gente o O2. Olha a decomposição dela. Reaçãozinha lindinha aqui, balanceada. Então, vejam, quando eu faço o balanceamento dessa reação, eu vou entender o seguinte, que a cada litro dessa água, então, quando eu compro uma água oxigenada 20 volumes, cada litro desse produto vai liberar para a gente 20 litros de gás oxigênio. Enquanto que uma de 40, cada litro libera 40 litros. E de onde vai vir esses litros? Se a gente fosse olhar e fazer o cálculo, aqui eu acho que eu tenho. Lembra lá de estequiometria? Em estequiometria, o volume molar, lembra? Era 22,4. Então, a gente pode, inclusive, calcular, né? Mas eu não vou entrar muito nesses tópicos, só para vocês saberem de onde que vem, para não confundir a cabeça de vocês agora, eu mando nos slides para quem quiser olhar. Mas só o que é importante aqui é vocês saberem que 20 litros significa o quê? Que eu libero, né? A 20 volumes, desculpem, ela libera 20 litros de gás oxigênio. A 40 volumes libera 40 litros. E o cálculo eu faço pela estequiometria da reação. Tá? Então, gente, esses são os... Eu vou mandar para vocês esses slides, e com isso a gente vai trabalhar com certeza na terça-feira que vem, se Deus quiser, né, na sala, sem problemas de
né, de acesso aí à ETEC, né? E aí a gente vai trabalhar mais devagar, fazendo esses cálculos, mas eu preciso muito que vocês tentem, pelo menos. Eu sei que é no online, conteúdo novo, né? Fica difícil, já é, a PFQ, né, já é complexo, e eu sei disso. Ao vivo, né? Imagina no online. Mas eu quero muito que vocês peguem a lista e tentem montar, e a gente vai passando nas carteiras e conversando um pouquinho sobre essa resolução. Infelizmente, a gente já estava pensando de, na próxima aula, ir para o laboratório, mas eu vou preferir que a gente inicialmente resolva essa lista, talvez a gente resolva no primeiro bloco, e comece a preparar soluções no segundo, tá? Então, eu vou pedir que mesmo a gente não tendo certeza o tempo que a gente vai gastar, que vocês levem o material de laboratório, tá? Mas com certeza a gente inicia na sala, tá? Porque eu achei que a gente já ia andar um pouquinho mais com o conteúdo hoje, né? Mas assim fica muitas dúvidas. E aí o que acontece? Vocês vão verificar que eu já resolvi, ó, a gente já resolveu essa 10 opa, essa 10 aqui da lista, ó. Então, até a 10 a gente já resolveu. Agora eu quero que vocês resolvam da 11 em diante. Então, ou seja, são poucos exercícios para vocês tentarem. Esses daqui até a 12, eles vão envolver apenas mol por litro. As duas últimas são as mais difíceis, que vocês podem começar a fazer e depois a gente termina na sala, tá? E eu vou mandar agora mesmo para vocês no grupo mais uns 5, 6 não, uns 10, vai? Exercícios de porcentagem para vocês tentarem também, ou para a gente resolver juntos na aula que vem, tá? E quem tiver um tempinho, já pelo menos colocar no caderno, para que a gente não perca tanto tempo, já retire os dados e vocês possam já começar a fazer as de porcentagem e ppm, tá? Porque aí a gente vai ter falado, né, das principais unidades de concentração. Aí a gente resolve esses exercícios no primeiro bloco e no segundo a gente vai iniciar a aula experimental de preparo de soluções, que aí provavelmente a gente inicie, né? Olhando aqui o calendário, a gente inicie, né, no dia 8, e aí depois vem logo um feriado, né? Então, aí vai ter um feriado aqui no dia 15. Aí no dia 22 a gente termina, né, essa aula experimental, faz os cálculos, tal, né, para que a gente possa pensar numa possível avaliação lá no dia 29. Tá? Então, esse é o nosso calendário, considerando que esse não é o nosso último conteúdo, mas o outro conteúdo a gente vai tratar só no laboratório, que é diluição, né? A gente vai iniciar, né, nessa aula experimental que eu comentei, e só fazer o cálculo de diluição na sala, enfim, fazer a discussão, e esse sim é o último tópico. Se vocês olharem no programa do curso, a gente também deveria falar já, cadê vocês? Tá aqui. A gente também deveria falar de mistura de soluções, além de diluição. Mistura, sim, seria o último tópico. Mas aí nós não vamos, né, não vamos ter tempo, né, de falar de mistura de soluções, então nós vamos falar no semestre que vem, como sou eu mesma, somos eu e o Robson que vamos continuar com vocês em análise química quantitativa, que é onde a gente utiliza muitas misturas de soluções, aí lá a gente consegue abordar melhor. A gente falando até diluição, que é um cálculo apenas, é mais interessante a gente ficar um pouquinho mais né, treinados, vamos dizer assim, mais atentos às unidades de concentração, que é isso que a gente vai estar trabalhando na próxima aula e nas demais.
certo? Né? Deu, acho que para a gente aproveitar um pouquinho, infelizmente aí nessa situação online, a aula foi gravada, eu vou verificar aqui ainda como que a gente faz isso, mas provavelmente dá para eu baixar e mandar, e depois o Vinícius coloca lá essa aula gravada lá nos arquivos de vocês, porque aí quem perdeu ou quiser retomar, a gravação da aula fica disponível, principalmente se a gente baixar, né? Porque aí a gente consegue ter ela por mais tempo. Alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? O que vocês estão colocando? 10 exercícios, né? Verdade, mas são poucos 10 exercícios. Vocês estão acostumados com mais. Eu estou aqui lendo. É verdade, 4 horas vai acabar com o armazenamento. Então, Vinícius, talvez seja melhor vocês deixarem só o link, porque ele fica por pouco tempo, só mais para quem não assistiu mesmo, tá? Deixa só o link mesmo. Aí cada um, quem quiser, eu acho que dá para baixar. Eu vou tentar deixar aberto, porque aí a gente deixa o link, quem quiser baixa. E quem quiser, né, tipo, baixa, e que não é muito, se você tendo acesso ao Teams, não vai sumir, ele fica até para o semestre que vem, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Eu baixo, aí vocês verifiquem aí. Tudo bem? Então é isso, uma boa noite para vocês, tá? E qualquer coisa, podem me perguntando aí durante a semana. E bom feriado, bom descanso, ainda bem que amanhã é feriado, todo mundo vai descansar um pouco. Quem sabe, esperamos que na quinta-feira aí a nossa situação aí da região se normalize, né? Para que a gente possa voltar aí à normalidade. Boa noite para todos, bom trabalho aí, Iranete, pessoal que vai direto para o trabalho. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Dani, alguém levantou a mãozinha? Se quiser, pode falar aí, fica à vontade, estou aqui. Então, é isso. Vou finalizar aqui para eu poder baixar a presença. Ai, eu não parei a gravação ainda.